E aí galera, tô fazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Eu já imagino que, nossa, estou fazendo tanto vídeo, mas é que eu achei um formato interessante, uma coisa que eu gostei de falar. Eu tô tendo feedback positivo, então eu resolvi fazer mais vídeos nesse formato, né? Só tô tentando acertar aqui a sincronização do áudio. Mas vamos lá. O que eu queria falar pra vocês, vou começar uma série sobre vídeos de assuntos que são um pouco abordados no ensino médio, mas que eu acho que tem total condição de um aluno de ensino médio compreender. Então eu vou começar aqui falando sobre resistência do ar, certo? Esse primeiro vídeo aqui eu intitulei, quer dizer, o arquivo aqui eu intitulei queda livre e resistência do ar, porque a gente precisa revisar um pouco de queda livre antes de falar da resistência do ar, certo? Bom, o que eu fiz aí foi simplesmente escrever a segunda lei de Newton, de uma forma geral, né? E quando a gente aplica isso para queda livre só existe uma força, que é o peso. Então, eu igualei aqui essas equações e obtive como resultado que a aceleração é menos g na direção z, né? Ou seja, a aceleração do corpo em queda livre é constante na direção z, apontando para baixo. Assim sendo, independente da massa do corpo, ele cairá com aceleração constante, g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso que a gente fala que qualquer corpo lançado de uma certa altura cai com a mesma aceleração, vai cair ao mesmo tempo, né? Bom, eu acho que é válido a gente fazer uma observação nesse caso. O peso ser colocado como menos mg na direção z é uma aproximação, pois na realidade a aceleração da gravidade não é constante. É uma aproximação que fazemos próximo à superfície. Se quiser uma equação mais geral, temos essa aí embaixo, onde a aceleração g em função do raio é dado por essa expressão aí, certo? Esse raio, esse r aí, né, é a distância ao centro da Terra, no caso, que nós estamos na Terra, né? A distância entre o centro da Terra e a superfície é de aproximadamente 6,38 vezes 10 a sexta metros, ou seja, algumas centenas de metros de altura é irrelevante, dado que deverá ser adicionado a 6,38 vezes 10 a sexta metros. Vejamos a diferença da aceleração da gravidade de alguém na superfície da Terra ou em cima de um morro de 100 metros. Dado que a massa da Terra é de aproximadamente 5,972 vezes 10 a 24 kg e a constante gravitacional é g igual a 6,67408 vezes 10 a 11 metros cúbicos, quilograma menos 1, segundo a menos 2, a gente calcula aqui. O primeiro caso é na superfície da Terra e o segundo caso é em cima de um morro de 100 metros de altura. Olha a diferença dos dois, é muito pequena, é lá na quarta casa decimal, quarta casa após a vírgula. Então a aproximação, né, dizer que a aceleração da gravidade é constante, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, é uma aproximação muito boa, que facilita muito as contas, certo? Então aqui eu já expliquei alguma coisa que eu acho que nem todo mundo ouviu falar, que é por que essa aceleração da gravidade é o g, né? Por que a gente usa esse g como aceleração da gravidade, né? E onde que ele é bom? É uma aproximação boa para coisas que estão próximas à superfície da Terra, né? Bom, no fim das contas, a queda livre será um movimento uniformemente variado. A equação que rege esse movimento será essa daí, né? St é uma posição, né, em função do tempo. H é a altura do objeto que é lançado, né? Desculpa que eu escrevi lançado errado, eu já vou corrigir ali, tá? E temos ali o t ao quadrado, né, que é uma função do tempo, né? Então, dado a altura e dado o instante de tempo, a gente sabe onde vai estar esse objeto, né? Essa equação aí, ela rege perfeitamente esse movimento, né? Agora vamos entrar na resistência do ar. Esse é um assunto pouco abordado no ensino médio, mas explica muita coisa do nosso dia a dia. Na verdade, o cálculo feito acima não é muito bom para modelar objetos que têm uma grande área de contato com o ar, pois o ar colidindo com o objeto gera uma força no sentido contrário do movimento. A força de resistência do ar é modelada usando a força de fricção, cuja fórmula geral é força de fricção igual a uma constante B vezes v ao quadrado. V é a velocidade, né? Observe que essa força depende da velocidade, ou seja, quanto mais rápido, maior a resistência do ar.
Para o caso do ar, a força de fricção tem a seguinte forma. Força de fricção é igual a meio da densidade vezes C vezes a área vezes a velocidade ao quadrado, né? Rho é a densidade do ar e C é uma constante que a gente chama de constante de penetração aerodinâmica. A é a área do objeto. Esse fato tem consequências extraordinárias que ajudam a explicar uma dezena de fenômenos. Vamos abordar um deles que eu considero interessante, que é a queda com resistência do ar. A segunda lei de Newton, agora, além de peso, tem também a resistência do ar. Veja como ficará. Então, naquela equação lá da lei de Newton, eu acrescentei essa força de resistência do ar aí, né? Então, essa equação ela ficou um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de resolver. E, na verdade, resolver essa equação aí foge do escopo do ensino médio. Não vai ser simples. Contudo, tem uma conta que é legal fazer. Quando essa força de resistência do ar fica igual ao peso, é evidente que a aceleração vai ser zero. Isso você vê ali pela equação acima, né? Eu simplesmente substituir a aceleração A por zero, você igualou uma coisa a outra. Nesse caso, sem aceleração, a velocidade não muda. Então a força de resistência do ar fica constante. Certo? Então esse corpo ele não aumenta nem diminui mais a velocidade. Ele chega numa coisa que nós chamamos de velocidade terminal. E simplificando a equação ali, isolando a velocidade, você chega nessa velocidade aí, né? Essa forma de velocidade aí, que é a raiz de 2mg dividido por ρ ca, que é a velocidade terminal que a gente chama, né? E você perceba que ela depende da densidade do fluido e da constante de penetração aerodinâmica, né? Além de depender também da área do objeto, certo? Com isso daí, a gente vê que quanto maior a área, menor a velocidade terminal. Fica com essa informação na cabeça que ela é importante. Vamos agora explicar o paraquedas. A gente consegue explicar o paraquedas com essa teoria, né? Porque o paraquedas possui uma grande área de contato, né? Fazendo com que a velocidade terminal fique não muito grande e torne o paraquedas algo acessível, algo funcional. Então a gente vê aqui o primeiro exemplo do, de um salto, assim, seria essa pessoa com essa forma encolhida, aí, que algumas pessoas chamam de posição de bala, né? A área de contato é muito pequena, portanto essa pessoa ganha muita velocidade. É quase uma queda livre, né? A resistência do ar é insignificante por conta da área ser muito pequena, né? Tornando a velocidade terminal muito, muito grande. Às vezes ela nem é alcançada, certo? Bom, eu coloquei aqui embaixo da figura a fonte de onde eu tirei a foto, né? Tá aí para vocês, certo? Já se o sujeito se posicionar dessa outra forma aqui, fica claro que a área de contato dele com o ar é muito maior, né? Ele está colocando a maior área do corpo dele exatamente numa posição horizontal ao ar. Então, aqui a área de contato é muito grande, então a velocidade terminal vai ser pequena, né? Esse cara ele vai ganhar velocidade até um ponto, e desse ponto em diante ele não ganha mais velocidade. Ele começa a cair com velocidade constante, certo? Então fica um movimento uniforme, certo? Eu acho isso bem interessante, para falar a verdade, né? Bom, essa imagem aqui, obviamente, eu também coloquei a fonte dela embaixo, vocês já vão ver. Tá aí, ó, vocês já vão ver aí a fonte. E de onde que eu tirei todas as coisas desse vídeo aqui? Bom, eu tirei do livro do Halliday e Resnick, Fundamentos de Física, nona edição, das páginas 126 a 128. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo. Comenta aí, deem like, compartilha se possível. Valeu, falou e até mais.